Sin City, ou Sin City, a Cidade do Pecado. Bom, este filme, quando foi lançado em 2005, o crítico Rubens Evaldo Filho, ele ficou horrorizado com esse filme e ele fez uma crítica falando muito mal do filme. E o que ele escreveu, né, foi bem curioso, porque faz a gente refletir. Tudo bem, eu adoro o filme, talvez você também adore o filme, mas não tem problema você ler alguém que fale algo que você não concorda. Faz parte do crescimento intelectual ouvir uma opinião diferente. Então eu acho que vale muito a pena, eu vou ler aqui o que o Rubens Evaldo Filho falou deste, que eu acho um filmaço, Sin City. Isso aí. Bom, Rubens Evaldo Filho foi um crítico de cinema que faleceu em 2019 e sobre o filme Sin City, o que me deixou assim abismado com a crítica dele é porque o Rubens é acostumado, né, a assistir a tantos filmes, ele é acostumado a assistir filmes violentos, filmes de todos os gêneros, e o que me espantou foi ele ter achado esse filme tão assustador. Então, o que o Rubens falou? O Rubens Evaldo Filho, ele disse que quando ele assistiu Sin City pela primeira vez, ele detestou tanto que ficou até preocupado. Porque raramente ele tinha uma reação tão visceral a um filme quanto ele teve com esse. E aí ele diz que, claro que ele acha muito legal, ele curtia bastante o visual branco e preto do filme, com detalhes coloridos, o sangue branco. Isso ele elogia bastante, ele achou bem legal. E aí depois desse elogio ele começa a malhar o filme. Primeiro ele fala que o filme nesse estilo, ele tem uma pretensão e o clima de filme noir, aqueles filmes policiais da década de 40. Mas aí ele diz que só a fórmula, porque no filme Sin City falta o básico. E aí ele diz, não basta ser anti-herói e ficar levando um monte de tiros sem morrer. Ou dizer que a vida não vale nada e o mundo não presta. Ele diz que o filme devia se aprofundar mais e mostrar como é dolorido viver. E, ao invés disso, o que vira no filme é uma mera pancadaria e explosões. E aí, em seguida, o Rubens se defende dizendo que ele não é moralista, conservador, fundamentalista e que não tem nada contra filmes violentos. Mas ele diz que não conseguia mais suportar filmes violentos e gratuitos como Sin City. E aí ele prossegue dizendo, mesmo que a violência tenha sido disfarçada na falta do colorido, essa violência nunca é justificada, porque moralmente continuo a achar que o filme não tem nada de positivo a dizer. E ele diz que quando assistiu Sin City no cinema, né, ele achou o filme horrível, né? E depois ele não escreveu sobre o filme assim que ele assistiu. Ele esperou sair em DVD para assistir de novo, para ver se ia mudar a opinião dele. E quando ele reassistiu o DVD, ele continuou achando a mesma coisa. E aí ele continua dizendo que, no fundo, a violência no filme faz a celebração de tudo que é torpe, vulgar, baixo, podre neste mundo. E aí ele fala do começo do filme, que ele fala assim, à primeira vista, Sin City até parece começar bem, com um curto episódio em que Josh Hartnett faz um assassino profissional contratado para matar uma jovem, Marley Shelton. Um esquete de 5 minutos com final surpresa. E aí ele critica dizendo, mas por que essa mania de continuar fazendo filmes que mostram de maneira simpática pessoas cuja profissão é matar pessoas, inocentes ou não? De forma fria, imoral, acima da lei. Algo aí cheira mal. Aí ele vai falar da parte da história seguinte que tem o personagem do Bruce Willis. Aí ele diz que essa segunda história aprofunda o mal-estar com personagens igualmente repugnantes. O personagem do Bruce Willis, né, vai tentar salvar uma menina que foi sequestrada por um garotão pedófilo, filho de um importante político. E é traído pelo parceiro e leva um montão de tiros. E o mínimo que ele revida é estourar os testículos do bandido. E aí o Rubens Evaldo Filho diz, e o público acha isso muito bonito. Algo aí cheira muito mal. Já que vamos perdendo quaisquer valores morais e aplaudindo a vingança sanguinolenta e justificando a brutalidade. E aí ele vai falar da história seguinte do filme, que ele diz,
Mais tarde, fica ainda mais nojento com um tipo nefasto, feito por Elijah Wood, o Frodo de Senhor dos Anéis, que é um canibal e devora mulheres. Aliás, notem como o filme tem todo um visual sadomasoquista, principalmente na descrição das mulheres. E aí ele pega bem pesado nessa parte da crítica, dizendo que o filme é uma ilustração de tudo que está errado com a civilização norte-americana. É o lixo celebrando o lixo. E aí ele termina a crítica falando o seguinte: claro que tecnicamente o filme é impressionante, claro que é curioso, vemos certos atores retornando, mas não se julga um livro pela capa. Como não se avalia um filme pela fidelidade a outra obra, não se tem um bom filme sem que tenha também como ponto básico de sua existência a valorização do ser humano, de seus direitos fundamentais. E é nesse sentido que não gosto de Sin City, e lamento que as pessoas sejam tão cegas que não vislumbrem como é pernicioso e muito errado como cinema. Bom, como eu sempre digo, crítica não é para você ficar com raiva do crítico, sair xingando. Não, crítica é feita para você refletir. Se você refletiu sobre o que um crítico falou, concordando ou não, o crítico então fez a parte dele e você fez a sua. Eu gosto tanto do filme Sin City que eu tenho até o Marvel aqui de chaveiro. Então, eu continuo achando Sin City um grande filme, entendo o ponto de vista do Rubens Evald Filho e tá aqui, Sin City, a cidade do pecado. Não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Eu sou Ivo Evangelista e este é o canal Megafone Música e Cinema. Um abraço e até a próxima.